para trazer para a gente aí, fazer uma análise do que foi esse processo eleitoral no que diz respeito às religiões, muita desinformação, muitas notícias falsas envolvendo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, no que diz respeito às religiões. Pastor Ricardo Gondim, boa noite, prazer em falar com o senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Muito prazer, saudações, alegre com a vitória do Lula, triste com a derrota do Haddad aqui, mas como eu sou cearense, felicíssimo com o Nordeste brasileiro que mais uma vez nos salvou de um futuro tenebroso. Agora, pastor Ricardo Gondim, muita informação falsa, muita material apócrifos com questão do uso da fé. Por que chegamos a esse ponto, pastor Gondim? Tem explicação para isso? Olha, infelizmente, o mundo evangélico, do qual eu fiz parte a minha vida inteira, ele é movido por espantos, principalmente na área da moralidade, dos costumes. E o bolsonarismo parasitou nesse medo, nesse espanto que há de que um país imoral, de que um país que tangencia um futuro despudorado, os evangélicos mais uma vez foram enganados e mais uma vez foram seduzidos por essas histórias escabrosas que circularam e que causaram muito espanto. Infelizmente, nós terminamos esta eleição com o país literalmente dividido, mas com a vitória do Lula. Agora, dentro do círculo evangélico, principalmente, o desastre é muito grande. E nós que estamos vivendo e convivendo com pessoas religiosas, sabemos o tanto que é desastroso para o país o que acontece no movimento evangélico brasileiro. Pastor, a gente tem no movimento bolsonarista, nos grupos ali no entorno do Bolsonaro, uma relação de afirmação do armamento, da utilização do cidadão estar armado. E nós vimos, nessa última semana, casos escabrosos de condições de pessoas portando armas. Queria saber do senhor, que vem de uma religião com base cristã, como é essa discussão dentro do mundo evangélico, dentro desse mundo cristão, essa relação do armamento, da defesa dos bolsonaristas e de Bolsonaro e sua família, a que a população esteja armada, e a relação com todo o que Cristo ensinou referente à paz e ao amor, que a gente sabe que são bases dessa ideia de Cristo de cristandade. Então, queria ouvir o senhor sobre essa relação dos armamentos. Olha, infelizmente, as igrejas evangélicas, eu digo infelizmente pelo histórico que elas têm, de há 20, 30 anos, defenderem e foram, inclusive, postos de recebimento de armas quando nós passamos o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil. E, infelizmente, a extrema-direita sequestrou essa pauta do movimento evangélico, que hoje faz vista grossa ao armamento, faz vista grossa ao recurso da violência para a instauração de uma nova cultura, imaginando que é possível instaurar uma cultura nova através da violência, através das armas, mal sabendo que esse mesmo discurso foi usado na década de 1920, na década de 1930, tanto na Itália como na Alemanha, e que as igrejas que embarcaram nesse discurso da violência, depois elas próprias sofreram horrivelmente. Então é com muito, muito pesar. Eu que conheci uma outra geração de evangélicos raiz, evangélicos que queriam dar prosseguimento à reforma protestante, verem essas pautas sequestradas pela extrema-direita. Não faz sentido, a não ser o sentido de que
há uma espécie de uma hipnose, há uma espécie de um encantamento coletivo da igreja evangélica, acreditando que há uma conspiração global, mundial, para destruir com as igrejas, invadir templos e, e infelizmente, muito infelizmente, porque quando vermos as estatísticas de quanto os evangélicos voltaram no bolsonarismo, nós vamos ficar surpresos que foi muito maciço. E isso é triste demais para o país. Pastor, para a gente finalizar, é possível reconstruir esse país que as pessoas tenham menos ódio, mais amor, respeitem a opinião do próximo, sem violência? Olha, eu acredito muito que o Lula é a pessoa para fazer isso. Acredito porque ele costurou alianças, ele costurou acordos, ele criou o que eu chamo de uma grande frente ampla pela democracia, e eu acredito que ele terá todas as condições para trazer de volta o Brasil com alegria, o Brasil dos sonhos, o Brasil da literatura, da boa música, da MPB, o Brasil da Bossa Nova, o Brasil do Oscar Niemeyer, o Brasil da democracia corintiana, eu que sou corintiano, e acredito muito, 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 que vai ser um longo e difícil caminho daqui para frente. Hoje foi a primeira etapa, mas nós vamos vencer sim, porque a nossa esperança virou teimosia. E quando pessoas teimosas insistem nessa palavra esperança, as coisas podem mudar. Tá certo, então, conversamos com o Ricardo Gondim, pastor evangélico. Ricardo Gondim, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, por essa análise desse recorte da população diante dessas eleições, de todo esse contexto que a gente vive hoje. Muito obrigada. A honra é minha, a alegria é de todos nós, porque a vitória do Lula é a vitória do pobre, do excluído, dos que estão passando fome por esse Brasil, e nós estamos juntos porque as nossas pautas convergem. Obrigado, pastor. Abraço.